Bom dia a todos. Obrigada, Valdina. Obrigada aí à MM pela parceria. Obrigada pela participação de cada um. Como a Valdina falou, hoje nós temos um assunto importantíssimo a tratar. Acho que a gente não falou diretamente desse assunto aqui, falamos indiretamente, mas diretamente a gente ainda não comentou sobre isso em live aqui pela AMM. Eu vou trazer aqui a nossa apresentação. Consegue ver a minha apresentação em tela cheia? Sim, Ah, ok. Para quem não me conhece, eu sou Regina de Souza Kuntes, sou especialista em administração pública, especialista em sistema organizacional, sou técnica em segurança do trabalho e professora de E-Social para órgãos públicos e também retenção ampla do imposto de renda, retenção previdenciária, gestão de obras de construção civil, gestão de contratos de obras de construção civil. E a gente ministra cursos, assessorias, lives para órgãos públicos desde 2019, quando os órgãos públicos aí era para ter iniciado já no E-Social em 2029, em 2019, que só começou aí em 2021, quando, como a gente sabe aí da história, né? Mas hoje a nossa pauta é sobre pagamentos de gratificações. Como essa rubrica deve ser escriturada no E-Social? Pagamentos de indenizações. Como essa rubrica deve ser escriturada no E-Social? Eu trouxe esse tema hoje, gente, porque o que a gente está vendo na prática são muitas divergências nos entendimentos desses pagamentos lá dentro do E-Social, né? Então a gente vai desvendar isso hoje para que você possa analisar a tua folha de pagamento para ver se de fato está conforme o que a gente vai falar aqui ou conforme a tua legislação municipal aí, né, em caso de exceções, tá? O município não pode isentar imposto de renda se esta não estiver prevista em lei federal. Isso aqui é para iniciarmos, tá, gente? Toda vez que você vai configurar uma rubrica no E-Social, que você vai configurar o imposto de renda, lá a incidência do imposto de renda na rubrica da tua folha de pagamento. A tua lei municipal, inclusive, precisa estar atualizada, precisa estar em harmonia com a legislação federal. Por exemplo, eu não posso criar uma rubrica na folha de pagamento onde, por exemplo, a gestão lá, secretário jurídico, prefeito, enfim, solicita para tirar uma incidência tributária de imposto de renda de uma rubrica. Não é a gestão municipal que faz isso, e nem do Estado. A gestão é somente da União. Quem pode legislar a favor ou não do imposto de renda, quem pode legislar a favor, dizendo se naquela rubrica da tua folha de pagamento vai ter incidência de imposto de renda ou não, é somente a União. A tua lei municipal deve estar em conformidade com as legislações federais. A tua lei municipal deve estar em conformidade com as legislações federais, não é criada à parte, né? Eu trouxe aqui o artigo 6, sexto da Lei Federal 7.713, já de 88, tá, gente? E esse artigo, ele fala dos rendimentos que são isentos na cobrança do imposto de renda. Temos também o artigo 35 do decreto 9.580, que é o decreto que regulamenta o imposto de renda para a pessoa física. Nós temos o artigo 43, que é do Código Tributário Nacional, que fala sobre lá os acréscimos patrimoniais. Nós temos a parte jurídica de cada órgão público aí, que precisa analisar se essa rubrica que será criada, ela, de indenizatória, se de fato ela é indenizatória pelas legislações federais. Não é o jurídico, como eu disse, não é a gestão do teu órgão público que vai legislar nessa rubrica e vai dizer
essa não tem imposto de renda, essa tem imposto de renda. Não é achômetro e nem olhômetro aqui, gente. Aqui é legislação federal. Legislação federal. E como que a gente faz isso na prática? Tá? Incidência ou não do imposto de renda em rubrica de folha. Quem pode determinar se uma rubrica haverá ou não incidência de imposto de renda? Competência exclusiva da União. Onde é que está escrito isso? Artigo 153, inciso 3 da Constituição Federal. É a base principal, né, para criar e legislar aí sobre imposto de renda. O artigo 153, inciso 3, ele estabelece que compete à União instituir impostos sobre, aí lá no inciso 3 está, renda e provento de qualquer natureza. Qualquer natureza. Imposto de renda sobre qualquer natureza. Quem legisla sobre isso, quem tem a competência exclusiva, somente a União. Tá, gente? Então, o município utiliza aquilo que as legislações federais já nos trazem. Ele vai recortar e colar o que está lá. Tá, gente? Tudo bem. As verbas indenizatórias, quando a gente fala de verbas indenizatórias, essas verbas elas são isentas tanto de imposto de renda quanto de contribuição previdenciária. Tá? Contribuição previdenciária. Elas são isentas, elas não incidem INSS e não incidem imposto de renda. Vocês lembram que a gente falou dos códigos que iniciam com 7 em uma outra live? A gente falou sobre os códigos que iniciam com 7 lá na tabela 21 do E-Social. Os códigos que iniciam com 7, que são os códigos que se encontram na tabela 21 do E-Social, eles são o quê? Eles são rendimentos isentos e não tributáveis, ou não tributáveis. Eles são um rendimento, ou seja, Regina recebeu, mas não tributa imposto de renda sobre esses valores que Regina recebeu. Exemplo, eu trouxe aqui os códigos que iniciam com 7, que está lá na tabela 21 do E-Social. Então, aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho o código número 70, que é parcela isenta para quem tem mais de 65 anos, sobre a remuneração mensal. Parcela isenta de 1903 e uns quebradinhos lá, né? O 71 fala da parcela isenta sobre 65 anos do 13º. O código 72 é o código das diárias. Tá vendo onde é que está a diária? A diária está em um rendimento, porém isento. Por isso que a minha rubrica é provento, porque o 72 está nos rendimentos. O governo está me dizendo aqui, a legislação está me dizendo aqui que é um provento a diária, mas é isento. Regina recebeu. Ajuda de custo também. Para cada um desses códigos aqui, eu tenho a legislação federal pronta, dizendo que diária é um rendimento isento, 73, ajuda de custo é um rendimento isento, indenização e rescisão de contratos é um rendimento isento, o abono pecuniário ao Código 75 é um rendimento isento. Eu tenho a legislação para cada um deles, legislação federal. 76, rendimento beneficiário com moléstia grave, 13º remuneração mensal, auxílio moradia, parte não tributável do valor transportador passageiro de cargas, bolsa médico residente, remuneração mensal, bolsa médico residente, na remuneração mensal, vai no código 702, na incidência tributária. Ele não tributa imposto de renda. Bolsa médico residente 13º, 704 juros de mora recebidos aí por atraso de pagamento aos servidores, por exemplo, também é isento. E aqui nós temos, gente, o que mais tem trazido dúvidas aí aos órgãos públicos. Outras isenções. Olhe para cá agora. Para cá. Olha para cá agora. Quem está olhando para cá, dá um likezinho aí. Dá um like para a gente ver.
Dá um joinha aí. Dá um joia. Quem está olhando para a tela, dá um joia. Olha para cá agora. O código 79, ele está escrito assim, ó, outras isenções. Aí tem um parênteses aqui que fala assim, ó, o nome dessa rubrica deve ser claro para a identificação da Receita Federal. Regina, quando se fala em outras isenções, isso o município não pode criar o que ele quiser? Não. Outras isenções é você vai pagar ao servidor uma verba indenizatória que não está no Código 70, 71, 72, 73, 74, 75, 6, 7, 700, 701, 702, 703, 704. Essa indenização que você está pagando não está em nenhum desses códigos aqui, mas, então, você vai pagar no Código 79. Outras isenções, quando ela fala de outras isenções, são rendimentos tributáveis, ou melhor, são rendimentos, porém não tributáveis. E essas outras isenções estão aonde? Lá naquela legislação que eu acabei de passar para vocês. Não é o município que vai criar algo aqui. O município vai recortar o que está lá nas legislações e vai colocar no Código 79. Vai colocar no Código 79 uma isenção de imposto de renda de uma verba que já existe dizendo que não tributa. Então, outras isenções é que não está aqui nesses códigos, mas você vai pagar. E está lá e deve estar na legislação federal, lá no artigo 35 e no artigo 6º das legislações acima que eu passei para vocês. Eu vou passar esse PDF aqui para vocês. Certo, gente? Sem dúvidas aqui. E essas informações aqui, ó, as rubricas da tua folha de pagamento, lá na incidência de imposto de renda, que tiver com uma dessas aqui, ó, umas dessas, desses códigos aqui, esses pagamentos todos que você está vendo na tela aqui, deve aparecer no informe de rendimentos. Inclusive o 79, outras isenções. O que que eu vejo muitas vezes nas assessorias? Os órgãos públicos colocando uma verba indenizatória e lá no imposto de renda eles colocam o código 9. Código 9 não aparece no imposto de renda, ou no informe de rendimento do imposto de renda. Não aparece. E deve aparecer quando o rendimento é não tributável ou é isento. É um rendimento, mas não é mas não é tributável, então deve aparecer no teu informe de rendimentos. E deve aparecer aonde? No teu 5002. O que que é o 5002, gente? Eu trouxe um modelo aqui para vocês. O que que é o 5002 e o que que é o teu informe de rendimento? Que é a mesma coisa, tá? Só que é diferente o layout, tá? O layout. Tudo isso daqui deve, não é que pode, talvez, um dia será. Não, deve aparecer no teu informe de rendimentos, tá? Onde é que aparece no teu informe de rendimentos? Eu trouxe aqui, aqui no quadro 4 do teu informe de rendimento, eu trouxe aqui o modelinho. Exemplo de como deve ser parametrizado as rubricas indenizatórias, por exemplo, rubrica indenizatória que não constam nos demais itens, não constam no 74, 75, 76, lembra? Não constam, né? Deve ir aonde? No 79, ou outras, conforme está lá na tabela 3 do E-Social. Lá tem um rol de informação bastante grande, né? Mas não constam ali, não constam em demais na tabela 3 do E-Social, geralmente é aqui que você vai colocar, que você deve colocar, né? Então, a natureza da rubrica é o 6129, outras verbas não remuneratórias, indenizatórias ou multas, né? Você vai criar essa tabela aqui, essa rubrica aqui, vai colocar 0 para INSS e vai colocar 79 para o imposto de renda.
79 para o imposto de renda. Porque o que que é o 79? Outras isenções. Não constam naqueles códigos lá, mas você precisa criar. Por quê? Porque está na lei municipal, segundo o teu jurídico, está lá na legislação nessas que a gente acabou de ver, não está ali naqueles códigos, então você vai ter que criar uma verba ou uma rubrica nova. Aí você vai colocar aqui o nome dessa rubrica. Qual que é o nome dessa rubrica? O que que tem lá na... Eu costumo falar o seguinte, que nessa rubrica aqui você coloca o nome dela e nesse nome, nessa descrição do que você está pagando, coloca o número da lei municipal. Tá, gente? O número da lei municipal. Vamos lá. Aparece aonde? Essas informações aqui, ó, elas aparecem aonde? Dentro do teu informe de rendimentos. Elas aparecem aqui, ó. No quadro 4, rendimentos isentos e não tributáveis, que tem o mesmo título lá da tabela 21 dos códigos que começam com 7. E esses outros, ele aparece onde? Aqui no código número 7, ou na linha 7. Na linha 7 do quadro 4 do teu informe de rendimentos. E demais, as diárias, que lá é o código 72, diárias e ajuda de custo 72, 73, aparece aqui, ó. Demais, aparece, tá tudo aqui, gente, ó. Tá tudo dentro desse campo aqui, ó. Aqui ele soma, né? Diárias e ajuda de custo. Lá tem código separado. Aqui dentro tem informe de rendimentos, vai juntar. A parcela isenta, vai juntar aqui. Entendeu? E o outros vai aparecer em outros, dentro da linha 7 do quadro 4 do teu informe de rendimentos tradicional. Esse é o informe de rendimentos tradicional. E o 5002, o que que é? O 50, que é onde vai aparecer esses códigos dessa rubrica que a gente vai mostrar para vocês. Onde vai aparecer as rubricas que a gente vai mostrar para vocês. Aqui dentro, em outros, ela aparece na linha 7. E isso aqui é o informe de rendimento tradicional, lá o teu quadro 4. Ok. E dentro do E-Social, para a Receita Federal, tu lembra que a gente falou assim, ó, em 2025, para quem não aderiu à portaria, é tudo pelo E-Social. E para quem aderiu à portaria, também é pelo E-Social. Só que para quem aderiu à portaria, é pelo de autorregularização do E-Social, né? É pelo E-Social e pela PGDC, Programa Gerador de Dados de Contingência. Ou seja, você entregou para o servidor esse informe de rendimento aqui normal. Só que você tem até 30/9/2026 para que esse informe aqui, ó, converse com o teu E-Social de 2025. Quem não aderiu à portaria 632 de autorregularização do E-Social, não tem PGDC, tirou o informe de rendimentos tudo pelo E-Social e entregou para o servidor fazer a declaração de imposto de renda. Uma vez que você envia o E-Social mensal, desde janeiro de 2025, a Receita Federal tem um informe de rendimento mensal. Informe de rendimento para a Receita, a partir de janeiro de 2025, é mensal. Lembra do 5002, que a gente falou muito em vocês fazerem o seguinte: confere o 1210, que é o pagamento, com o 5002, que é o informe de rendimentos que a Receita tem. Então, esse informe de rendimento aqui, ó, que é o tradicional, a Receita Federal vai bater com esse aqui, ó. Esse é o informe de rendimento, assim como aquele que eu acabei de mostrar agora, que é o tradicional, só que esse está com as informações na horizontal. E o tradicional traz as informações na vertical. Só essa é a diferença. Tá tudo bonitinho aqui, ó. Então, aqui, gente, quando a gente se fala em outros, tá vendo aqui no finalzinho, ó? Ó, aqui no finalzinho, onde está essa seta vermelha aqui, ó. Aqui no finalzinho, se você clicar aqui, ó, aparece um ponto de interrogação, né? Se você
parar com o cursor em cima desse ponto de interrogação, ele vai falar isso aqui, ó. Valor relativo ao rendimento isento. Outros. Incidência, que cai aqui. Quais informações cai aqui? Todo aquele pagamento que você fez na folha de pagamento, cuja incidência de imposto de renda, o código seja 79. Lá no teu informe de rendimento, lá na tua folha de pagamento, lá nas tuas rubricas, que o código esteja lá como 79, vai cair aqui nesse campo outros, aqui, tá vendo no finalzinho aqui, ó. Nesse campo outros do 5002. É aqui que ele vem parar, tá? Onde as informações aparecem no informe de rendimento tradicional, esse que eu acabei de falar? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Quer ver aqui uma coisa? É que aqui está como número 7, né? E aqui no atualizado está como número 9. Aqui, ó. Mas é onde está escrito outros. Tá vendo aqui? Outros. É aqui que vai parar o outros do 5002, que são as mesmas informações. O outros daqui vai ter que parar tudo nesse campo aqui, do teu informe de rendimentos. Aí você me diz assim, ô Regina, o meu informe de rendimentos não está puxando, ó aqui, o meu informe de rendimentos não está puxando as verbas indenizatórias nesse campo aí. Está puxando em qualquer outro campo aqui, ou nem está aparecendo aqui. O que que isso significa, gente? Na grande maioria das vezes, o que que isso significa? Que o teu informe de rendimentos, ou melhor, que a tua incidência tributária não está aparecendo aqui as informações no teu informe de rendimentos, porque a incidência não está como 79. Está como outro código lá que começam com 7 ou está com o código número 9. Se está com o código número 9, ela não aparece aqui. Regina, se está com o código número 9, eu posso deixar? Claro que não. Porque o rendimento, a Receita quer saber tudo sobre o meu rendimento. Se é tributável ou se não é tributável. E se é tributável ou não tributável, quem vai falar isso é a tua incidência tributária na folha de pagamento. Aquele código de incidência de INSS, aquele código dizendo que incide ou que não incide imposto de renda. Quando você coloca o 9 não aparece aqui dentro, mas o dinheiro caiu na conta da Regina. Entendeu? Como que a Regina recebeu valores aí do órgão, valor X lá do órgão, e a folha de pagamento não espelhou isso. E o informe de rendimento não espelhou isso da forma correta, com incidência ou sem incidência. Quem está pegando o que eu estou falando aqui, gente? Se a gente não entender essa lógica aqui, nós sempre teremos dúvida na folha. Isso daqui é uma lógica que deve acontecer dentro do teu sistema. Senão, não vai dar certo no teu informe de rendimentos e não vai aparecer corretamente no teu informe de rendimentos e, consequentemente, a Receita estará recebendo os valores de forma divergente, tá? Então, tudo que está em outros dentro do 5002, isso aqui é o evento totalizador que está lá no ambiente nacional do E-Social. Essa parte aqui de cima, que está com verdinho aqui, ó. Tem o início verde aqui. Isso aqui é a receita que retorna. Você envia a tua folha de pagamento, a Receita retorna um desse daqui por mês, por CPF. Por isso que eu já coloquei lá no grupo a questão do checklist. O checklist para fazer esse tipo, de análise mensal. Tá, gente? Checklist para fazer essa análise mensal. O que está indo lá dentro do teu 5002? O que tem dentro do teu sistema? Para você fazer essa análise aqui, ó, tá? Deixa eu ver aqui que tá aparecendo, não está aparecendo aqui. Gratificação é tributável de INSS. Agora vamos lá, e de imposto de renda.
Vamos lá agora, olha para cá, que isso daí tu pode ter aí na tua folha, você pode estar praticando isso agora aí na tua folha. Vamos lá. Tá vendo isso aqui, ó? A natureza da rubrica, a natureza da rubrica é que determina o que você está pagando no teu órgão público. A natureza, isso aqui, ó. Não é isso aqui. É isso aqui. Natureza da rubrica. Se você tem alguma gratificação, presta atenção aqui para você não errar aí na folha de pagamento. Se você está pagando algum tipo de gratificação na folha com o código da natureza da rubrica 1211, 1212, 1213, 1201, você é obrigado. Não é? Ah, mas a minha lei municipal. Vê isso com o teu jurídico, se é isso que se isso está acontecendo, porque você é obrigado a tributar. Então, se eu estou com essas naturezas aqui, ó, eu sou obrigado a tributar INSS. Se você não tributa em previdência própria, aí é outra história. Previdência própria, como o próprio nome já diz, eu posso ter uma previdência própria e tributar sobre o que eu quiser e não tributar sobre o que eu não quiser, sobre o que eu não quiser. Tudo bem. Mas se é INSS, é o 11. O que que é o 11? Tributação mensal. Imposto de renda, tributação mensal. FGTS, se você tem FGTS, tributação normal. Gratificações é tributado normal, imposto de renda, INSS e FGTS. Essas gratificações que eu estou falando aqui, ó. Ah, Regina, mas a minha lei municipal diz lá que é gratificação, mas é não tributável. Talvez você, pode ser que a tua lei esteja falando de uma gratificação, ela colocou o nome de gratificação, mas se você vai lá dentro da lei federal, está lá como isento. Está lá como isento. Por isso que no Código 79 você tem que dizer o nome, a descrição da informação dessa rubrica. Se e analisar lá dentro das legislações que eu mostrei para vocês, se de fato elas constam lá. Então, olha para cá, olha só. Você vai analisar as tuas rubricas da folha e vai ver se você tem a natureza da rubrica. Natureza da rubrica. Se for algumas dessas aqui, eu trouxe só um modelo, tá? Eu tenho, já mandei para vocês várias vezes aí a questão daquele checklist, né? Aquele checklist que a gente tem de incidência tributária para você analisar com o teu jurídico, né? Se você está pagando gratificação, eu preciso tributar. Aí, repito, se é uma gratificação que só tem nome de gratificação, mas de fato ela é isenta, aí você coloca no código 79. Ah, Regina, a minha gratificação, ela está com um desse código aqui, com uns desse código aqui, 1211, 1212. Tá com esses códigos aqui, você é obrigado a tributar. Regina, mas na minha lei federal diz que não é para tributar e está lá e está lá na legislação federal, aliás. Então, troca a natureza da rubrica pelo 79, por exemplo. Porque se você deixar nessa natureza aqui, você é obrigado a tributar imposto de renda e INSS. Por quê? Por causa da natureza da rubrica, gente. A natureza da rubrica, como o próprio nome já diz. Qual que é a natureza dessa rubrica aqui? Ela está falando que é gratificações, e ela só falou gratificações, ou seja, ela generalizou. Mas nós temos outros nomes que ela deu uma atenção especial para te dizer do que se trata. Gratificações ou outras verbas de natureza permanente, gratificações, outras verbas de natureza transitória, adicional de cargo, função, cargo e confiança, o adicional de função. Adicional de função para algum professor, adicional de função para uma lei que você tem aí que paga adicional de função. Adicional de função tem incidência de IRRE e tem incidência de INSS. É só uma questão de tempo para a Receita te pegar, se você não está tributando. É só uma questão de tempo. A Receita tem 5 anos para te fiscalizar. Entendeu, gente? Então, analise isso daqui com o teu jurídico, tá? É, rubrica de auxílio alimentação. Tá? Rubrica do auxílio alimentação. Espera aí que deu, apareceu aqui.
Rubrica do auxílio alimentação. Rubrica do auxílio alimentação com caráter indenizatório. Olha para cá agora que isso daqui tem muitos órgãos que estão fazendo isso aqui, fazendo dessa forma aqui. Rubrica de auxílio alimentação com caráter indenizatório, parametrização no e-social. Você tem uma lei municipal dizendo que concede alimentação em pecúnia, em dinheiro. Mas a tua lei municipal está dizendo que não tem incidência tributária. Você pode fazer isso? Pode, se você tiver uma legislação municipal, porque a federal já preveu. Quem prevê aqui que você pode colocar auxílio alimentação como indenizatória? Artigo 39 da Constituição Federal, se você tem a tua lei. Agora, olha para cá, vem aqui. Você tem uma lei municipal que concede auxílio alimentação com caráter indenizatório. Tudo bem, não tem incidência de INSS nem imposto de renda. Só que lá na tua folha de pagamento, você colocou a natureza de rubrica 1.800. Por quê? Porque você viu lá que a alimentação, que a 1.800 é alimentação concedida em pecúnia com caráter salarial. Tudo bem, não é com caráter salarial a minha lei. Então, eu vou tirar o incidência do INSS. Eu vou colocar zero para o INSS aqui e 79, por exemplo, no imposto de renda e zero para o FGTS. Você pode fazer isso? Não. Por que você não pode fazer isso? Porque se a natureza da rubrica do teu auxílio alimentação está a 1.800, você é obrigado a incidir imposto de renda e INSS. Não é você que faz da forma que você quiser a incidência aqui, ó, de INSS, imposto de renda. Primeiro, a coisa deve começar na natureza da rubrica. Se é a 1.800, você é obrigado a incidir imposto de renda e INSS. Obrigado. Ah, Regina, meu caso aqui é esse. Eu estou pagando na 1.800, mas não estou indenizando. Recalcula a folha, desde quando você está fazendo isso? Ah, Regina, então como é que eu faço? Eu tenho um auxílio alimentação aqui, que é com caráter indenizatório e é pago em dinheiro. Todo mês na folha. Ok. Então cria essa rubrica aqui, ó. 1779. Desde que você tenha uma lei municipal falando do artigo 39 da Constituição Federal. O que diz a Constituição Federal? Diz que os órgãos públicos podem instituir suas próprias legislações, dependendo da necessidade de cada um. Mas não, nesse caso, nunca pode sobrepor a legislação federal, como eu já falei. Então, você deve pagar na 1799. A 1799 é auxílio alimentação, também concedido sob a forma de pecúnia, dinheiro, com caráter indenizatório por força de lei. Quando é que surgiu isso aqui? Janeiro de 2026 para cá. A gente já falou sobre isso em outras lives, sobre esse evento aqui. Não pode pagar no 1.800, a menos que esteja incidindo INSS, Imposto de Renda e FGTS para todo mundo. Aí sim, aí é o 1.800. Não tem incidência? É o 1799. Regina, eu estou pagando 1.800, deveria ser no 1799. O que é que eu faço? Recalcula a folha. Porque a folha tem que incorporar o 1799 e não 1.800. Vai dar alteração lá na tua DCTF Web a pagar? Com certeza. Estamos falando de INSS. Né? Mais o quê? Valor de benefício de alimentação. Quando o órgão paga a alimentação em cartão, em convênio. Paga a alimentação em cartão? Então, você vai utilizar o 1801, que também não tem incidência, porque você tem um convênio lá para isso. Essas informações vão no e-social, todas devem ir no e-social, tá, gente? Como verba informativa, tá? Dizendo que Regina recebe R$ 1.000 por mês de alimentação, R$ 500 por mês de alimentação, quer seja em qualquer um desses aqui, tudo deve passar pelo e-social. Isso aqui é a criação da rubrica.
né? Criando essa rubrica aqui, vai aparecer lá na tua folha, né? Auxílio à alimentação. Se é pago em cartão, é o 1801. Auxílio alimentação, se é pago em dinheiro na folha, a natureza da rubrica 1799. Não pode deixar o 1.800 se não tributa INSS Imposto de Renda. Porque se você não tributar sobre o INSS sobre o Imposto de Renda, na natureza de rubrica 1.800, dá problema lá na Receita. Por isso que eu já tenho rubricas, natureza de rubrica específica para cada um deles. Entendeu, gente? Certo essa parte aqui, sem dúvidas? Vou passar esse slide para vocês, tá? A natureza da rubrica e o nome oficial que o órgão dá para a verba, de acordo com a legislação e as incidências de INSS, Imposto de Renda e FGTS, configuradas no seu sistema, devem refletir, tem uma vírgula fora de ordem aqui, deve refletir conforme a lei de tributação ou isentar aquela natureza específica. Né? A natureza de rubrica, ela reflete a legislação federal. É a legislação federal que é soberana. Depois, a natureza de rubrica. É pela natureza da rubrica que você vai analisar, aqui, ó, é por essa natureza aqui que você vai analisar os demais aqui. E essa natureza de rubrica aqui deve estar conforme legislação federal, tá? Para os pagamentos de verbas indenizatórias no E-Social, qual a diferença para pagamento do regime geral ou regime próprio? Gente, quando se fala de imposto de renda, pagamento de imposto de renda, dedução de imposto de renda, incidência ou não de imposto de renda na folha de pagamento, não temos nenhuma diferença para regime geral ou para regime próprio. Nenhuma. O que nós temos, a diferença é no regime próprio de E-Social, como o próprio nome já diz. Regime próprio, né? Nós não temos imposto de renda próprio na nossa legislação federal. Nós temos INSS, ou melhor, Previdência própria. Eu posso prestar um concurso e optar por contribuir para uma previdência própria. Isso eu posso fazer. Agora, quando se trata de imposto de renda, não. Imposto de renda, quem legisla é a União, lembra que eu falei? É as legislações federais e os órgãos municipais, o Estado, enfim, devem o quê? Só seguir o que já está na legislação federal, na folha de pagamento. Não importa se é se é regime próprio ou regime geral, tá, gente? Resumo do que a gente falou aqui, então. Verba indenizatória e que não verba indenizatória que não consta lá na tabela 21 pode ser feito da forma abaixo, desde que utilize a descrição da rubrica para ser claro aqui, né? Aqui, ou conforme está lá na tabela 3 do E-Social. Vou mandar a tabela 3 do E-Social aqui no grupo também, tá, gente? Tabela 3, vou mandar aqui no grupo. Verba indenizatória com nome de gratificação em lei municipal, utiliza essa mesma rubrica acima. A descrição da incidência 79 deve ser clara para utilizar essa rubrica, inclusive, coloque aqui também a lei federal. Rubrica do auxílio alimentação, analisar a forma de entrega conforme lei própria, com a parametrização lá na página 13. Isso se aplica para as rubricas que, conforme legislação federal, não têm incidência de imposto de renda. Quem manda é legislação federal, tá, gente? Sempre legislação federal. E a gente só recorta e cola, tá? O uso incorreto desses códigos pode gerar o quê, gente? Malha fina para o servidor ou multa para o empregador, né? Ou multa para o empregador, improbidade, lá da lei de responsabilidade fiscal, enfim, um monte de situações que pode acontecer aqui, tá? Vamos ver, então, o que que nós temos aqui nas nossas... Tem uma pergunta aqui, a primeira que é da Prefeitura de Maracajá, Santa Catarina. Maracajá. Maracajá. Temos fundo de Olha previdência só municipal onde é que o convite foi parar, né?
É que eu tenho um Bom, grupo bom aqui estar aqui. de. Eu tenho alguns grupos de contabilidade, de PCAS e de procuradores lá do Nordeste, e aí eu compartilho com eles também. Quando é Gente, a sua live? eu já morei em Maracajá, tá? É? Aí, Já então morei em são Maracajá. conterrâneos aí. Temos Aham. fundo de previdência municipal e os conselheiros recebem jetons. Esse rendimento é tributado ou isento? E qual seria o código de lançamento para eles? Temos fundo de previdência. Desculpa, Valdir, eu estou revendo de novo para internalizar a pergunta. Temos fundo Sim, de fique à previdência vontade. municipal. Temos fundos de previdência municipal e os conselheiros recebem jetons. Isso, esse rendimento é tributado ou isento? E qual seria o código de lançamento deles? Anatone Augusto. Deixa eu puxar aqui um minuto. Eu tenho isso daqui aqui, tá, Augusto? Deixa eu puxar um minuto essa informação aqui. Eu tenho as verbas do jeton aqui, tá? Porque existem dois tipos de jetons, tá? Existe aqueles que pagam por sessão e existe aqueles que já são da tua folha de pagamento, que também recebe por sessão, pela sessão. Deixa eu buscar aqui só um minuto, por favor, que eu vou buscar aqui. Onde é que está a informação que eu já passo para você aqui? Hum, Aqui, aqui, ó. Porque eu tenho gratificação jeton, gratificação jeton. Aqui, ó. Deixa eu transmitir telas aqui. Deixa eu transmitir aqui, para você conseguir ver a minha tela aqui. Aqui, ó. Consegue ver minha tela? Honorários a conselheiros, por exemplo, honorários a conselheiros, refere-se a uma remuneração fixa mensal ou servidor do próprio órgão, quando o conselheiro recebe jeton fixo mensal e o servidor é do próprio órgão. Então, pode dar um print aí, por favor, Augusto. Ó. Pode dar um print aqui, ó. Então, essa é a natureza da rubrica 3509, honorários a conselheiros. INSS 11, IRRF 11, FGTS 0 ali, obviamente, porque geralmente é do regime próprio, né? Então, se o pagamento jeton é de um servidor para um servidor que é fixo no órgão, e esse pagamento jeton acontece todos os meses, essa é a rubrica. Tem incidência de INSS e imposto de renda. Ou aqui, no caso de INSS, aliás, aqui é a tua previdência, né? Aí você vê no teu estatuto, aliás, se tem incidência de INSS ou não. Ok? Mas, se ele recebe por sessão, a natureza é outra. Tá vendo aqui, ó? A natureza é outra. Gratificação jeton, né? Que recebe por comparecimento às sessões. As sessões de assembleias ou reuniões. Tem incidência de imposto de renda, tá vendo aqui, ó? Tem incidência de imposto de renda. E aqui, ó, tem INSS, porque existe também, tá, gente, conselheiro do regime geral de previdência social. É raro, mas tem, né? Então, daí você vê a tua situação aqui, ó, né? É previdência, não tem incidência sobre jeton na tua lei municipal sobre previdência, então você vai colocar o zero aqui, né? Por exemplo. Mas imposto de renda é o 11, tributa sempre que esse servidor receber na forma de sessão, tá? Deixa eu botar aqui. Terminou esse? Próximo. Nosso 5002 não está vindo nada. Lana, né? Lana, não está vindo porque talvez, Lana, lá na incidência tributária o código não esteja 79. Dá uma olhada se nesse pagamento
de indenizatória, na tua incidência não está com o código 9 ou algum outro código daquele lá que a gente mostrou da tabela 21, porque daí ele vai parar em campos diferentes. Se não está com 79, ele não vai parar no campo outros. Ele vai parar no campo conforme a tua incidência tributária de imposto de renda. E se a tua incidência é 9, se a tua incidência é 9, não vai aparecer em lugar nenhum. E está errado, deve aparecer, tá? A Isso mesmo, descrição no sistema, é. seria um ajuste de sistema, ela mesma pergunta, né? E a descrição vai na segunda coluna. A Descrição descrição de vai na. rendimento. Isso, a descrição vai. No momento que você cria a rubrica 79, você tem um campinho ali para você colocar o nome da rubrica. Nesse campinho, você coloca o nome e se der para colocar ali, dependendo dos caracteres, você coloca também a tua lei municipal, tá? Que esse é um respaldo legal, né? Fato gerador para o RPPS não tributa aqui, apenas o imposto de renda retido na fonte. Ah, ok. Isso é legal? Não tributar o fato Não, gerador? não tributa. Ah, tá, entendi. Função gratificada para o RPPS não Ah, tributa aqui, desculpa, apenas para o eu IRF. falei fato Sim, gerador. É sim, função sim, gratificada. isso mesmo. Para a Previdência, como é próprio, o órgão pode, né, colocar ali colocar na legislação federal que tributa ou não tributa, porque é próprio, o INSS é próprio, mas deve tributar para o imposto de renda. Isso mesmo, Lana. Eu estou tão incutida com a reforma tributária que eu já li logo fato gerador. É função É. gratificada. Aham. O código 1799, por que não 79? Juliana, o 1799 é o código da natureza da rubrica. E o 79 é o código da incidência do imposto de renda. Então, o 1799 fala o 1799 é o pagamento da alimentação em pecúnia. Então, 1799 diz para o governo o que que eu estou pagando. O que que eu estou pagando para o que que se refere esse valor lá no Eulerite do servidor? Se refere à alimentação pago em pecúnia que não incide o imposto de renda conforme a minha lei federal. Então, 1799 é o nome da rubrica que eu vou colocar. E o 79 é a incidência do imposto de renda. Aí Matheus de Alto Taquari informa. É o 3509? 3509 para quê, o Matheus? Você está falando do Geton? Você está falando do Geton? Porque o 3509 é para pagamento de Geton quando o Geton é pago para um servidor que é fixo no órgão, ou seja, ele tem Geton todo mês. Aí é o 3509. Para pagamento referente a Geton por sessão, por comparecimento a sessões em assembleias, aí é o 3510. A minha dúvida nós temos uma função gratificada, recebe o valor de R$ 1.900, porém não cobramos previdência e também não incide imposto de renda. Está correto dessa forma? Sistema RPPS, o servidor é efetivo da prefeitura, mas faz a função de controlador da Previdência e foi estipulada uma gratificação para o mesmo. Tem que ver qual que é o nome dessa gratificação certinho lá, né? E se consta na legislação que a gente passou aqui, ô Camila, tá? Esse tipo de gratificação, de função gratificada, porque função gratificada em tese, se o nome é esse, gente, assim, ó, função gratificada, tem incidência, nesse caso, tem incidência de INSS, previdência teria que ver no teu estatuto e tem incidência de imposto de renda. Função gratificada tem incidência de imposto de renda.
Se esse é o nome, lá na legislação federal, tem incidência de imposto de renda, né? Agora, se juridicamente ou vocês querem dizer outra coisa aqui, aí teria que analisar certinho para ir analisar lá com a legislação federal, artigo 6º e artigo 35 do decreto 9.580 e artigo 6º da legislação 7.000 e... deixa eu ver aqui qual que é a legislação mesmo. Eu vou passar aqui para vocês, tá? A legislação é 7.713 de 1988, né? Artigo 6º e do decreto 9.580 é artigo 35, para ver se está lá, tá? Se não, precisa tributar, tá, Camila? Porque às vezes o nome é função gratificada, mas o órgão tem uma outra tratativa jurídica para isso, né? Então, em linha reta, se é isso aqui mesmo, não, é só função gratificada, teria que ter incidência de imposto de renda. E é servidor efetivo, aí vai pro estatuto para ver se tem incidência de INSS. Como funciona o imposto de renda sobre as férias? É calculado junto com a folha mensal ou separado? Seria duas rubricas separadas? Duas rubricas separadas. Por quê? O 11 é mensal. Incidência de IRRF, 11 é para salário mensal. O 12 é para 13º. O 13 é para férias. Então, nós temos incidências tributárias próprias para se referir na folha e dizer lá o que você está pagando para a Receita, né? O que você está pagando. Nós temos a legislação 1.500, acho que até no decreto 1.590, também, 9.580, também fala que no cálculo, a folha mensal no cálculo não deve se juntar com o cálculo de férias. E aí o E-Social, nas suas tratativas no que diz respeito à configuração de rubricas e incidências tributárias e também natureza de rubrica, ele separou o que é natureza de rubrica de férias, natureza de rubrica de salário, incidência de IRRF sobre férias e incidência de IRRF sobre salários. Tá? Isso tudo está lá na tabela 21 do E-Social e na tabela 3 do E-Social. Tabela 21 fala sobre incidência de IRRF e a tabela 3 fala sobre as naturezas de rubricas, tá? E a descrição vai na segunda coluna, descrição rendimento. É exatamente como oriento que seja feito. Sempre criar a rubrica identificando a lei de criação da descrição. Isso. Uma contribuição da Alexandra. Sim, só estava respondendo o rapaz. Ah, sim. Ele estava se referindo ao código, né, do Geton lá. Isso. 3510 para Geton. Natureza da verba indenizatória 6129. Para verba indenizatória para referente Natureza da verba indenizatória. Deve ser aquele da função gratificada. função gratificada. Eu tenho para função gratificada, que função gratificada, ela deve ter, se esse é o nome, né? Ela deve ter incidência tributária, ela deve ter incidência de IRRF. Agora, se é uma verba indenizatória, a natureza da rubrica é a 6129, 6129, se não constarem demais códigos lá da tabela 3 do E-Social. Geralmente é 6129, tá? Que a gente mais utiliza é 6129, tá? Mas temos outras verbas também que podem ser utilizadas em casos excepcionais, conforme a tabela 3 que eu vou mandar para vocês. Aí a Camila pergunta, mas por causa do valor, incide alguma cobrança do imposto de renda? Olha só, por causa do valor, olha só. Uma coisa, gente, a partir de janeiro de 2026, para você poder ter incidência de imposto de renda em uma rubrica, você precisa ganhar, no mínimo, R$ 5.000 tributado. R$ 5.000 tributado. 5.000 tributado na tua folha de pagamento. Agora,
Se eu recebo menos do que isso, eu não vou tributar, eu não vou pagar imposto de renda, não vai ser descontado imposto de renda na minha folha mensal. Mas isso não significa que na minha folha de pagamento, lá em incidência de IR na minha folha, tem que estar dizendo que incide. Por mais que eu não vá ter desconto na minha folha de pagamento, porque não chegou no valor mínimo da tabela progressiva de 2026. Importante se falar sobre isso, Camila, porque assim, ó, uma coisa é descontar imposto de renda da Regina, outra coisa é como a verba está indo lá na folha de pagamento. Mesmo que eu não desconte imposto de renda meu, a minha verba para a Receita é tributável, que são coisas diferentes. É tributável. Então, se eu tenho uma verba que é tributável, eu vou dizer para a Receita que a Regina recebe R$ 3.000 por mês, tributável. Vai ser descontado o imposto de renda meu? Não, porque não chegou nos 5.000, que é o mínimo, né, da tabela progressiva em 2026. O fato de não descontar não significa que eu não tenho que colocar esse valor tributável na Receita. A Receita tem que receber meu valor tributável corretamente. A despeito ou a respeito, se terá ou não desconto do imposto de renda na minha folha de pagamento. Tá? Isso é para ir correto lá para a Receita Federal. Função gratificada nos códigos e no social é indenizatória? Função Ela não faz gratificada, uma pergunta, ela faz uma afirmação. Função se, gratificada nos códigos, mais código no e-social é indenizatória. se você Ela vai está pagar uma afirmando que função indenizatória, gratificada é sim. indenizatória. Isso, Não se você vai retém o imposto de renda. Isso, se você vai pagar indenizatória, essa função gratificada está em uma indenização que está naquela legislação que a gente falou, então ela é indenizatória. Aí você vai colocar o 6129, por exemplo, na natureza de rubrica e 79 no imposto de renda, né? Se for indenizatória, mas tem que ver na legislação, tá? Lana, novamente. Regina, tem muitos órgãos que só joga um terço na folha mensal, quando o servidor sai de férias. É correto? Tem órgão, Lana, que faz o seguinte, que ele lança, olha se é isso que você quer dizer, ele paga um terço da folha, um terço de imposto de férias na folha, no mês anterior, por exemplo. Mas no mês seguinte, ele paga o restante, as próprias férias, tá? Então, você pode optar, a Regina vai sair de férias no dia 1º do 8, mas ela recebeu no dia 30/7 um terço de férias, e a gente vai pagar o restante nas férias, no mês de gozo de férias. Tem muitos órgãos que fazem isso. Uma vez que eu vou lá na Constituição Federal e diz que você pode ter as próprias normas para algumas coisas, não vejo problema nisso, particularmente não vejo problema nisso. Agora, um terço de férias foi pago. E cadê as férias propriamente dita? Porque o valor das férias propriamente dita, porque o servidor tem direito às férias mais um terço de férias. E essas férias devem ser rodadas no sistema e enviadas ao e-social. Não é todos os órgãos públicos que precisam enviar as férias no S2230, enviar para o governo, mas rodar no sistema tu tem que rodar, para dizer lá que Regina saiu em gozo de férias no período X, referente ao período aquisitivo Y, né? Agora, tem que pagar os dois, obviamente, a férias mais um terço de férias. Se vai ser em meses diferentes, tudo bem. Agora, lembrando que se você paga em meses diferentes, tanto um terço quanto as férias, tem a nova rubrica lá, acho que é o 1015, né? 1015, que paga quando você vai utilizar essa rubrica 1015, quando você vai pagar um terço de férias ou férias fora do mês do gozo. Regina pegou férias no dia 1º de agosto, mas foi pago um terço no dia 30/7, você vai em uma rubrica específica com a natureza 1015. Lembrando que na contabilidade, geralmente os contadores fazem essa provisão, né, de férias, que então lá na contabilidade já tem uma reserva
de dotação orçamentária para efetuar esses pagamentos. É bom conferir com a contabilidade se está tudo ok, né? Se está junto, se é o mesmo valor ou não, para no final do ano não dar problema. Dificilmente não é, porque a contabilidade só vai fazer essa provisão com informações que é passada da folha, né? Bom, nós temos aqui como conseguir a aula gravada, vai ficar no site da MM, e não é hoje, mas assim que os meninos liberarem, vai estar disponível, tá? É só fazer consulta lá. Os valores do adiantamentos, barra suprimentos de fundo, entregue de dinheiro a um servidor público para pagar despesas urgentes de pequena monta. Precisa ser informado no e-social? Daniel, o que precisa ser informado no e-social? Ajuda de custo diárias, por exemplo, e isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, ó. Ressarcimentos ao funcionário, ao servidor. Se você vai pagar ressarcimento, se vai devolver ressarcimento de despesa de viagem, você vai ressarcir o trabalhador. Você vai ressarcir o trabalhador pelo uso de veículo próprio. Você vai ressarcimento de outras despesas em caráter indenizatório patrimonial, né? Você vai ressarcir, então você envia essas informações aqui para o e-social. Esses são os códigos, ó. Você pode tirar um print aí, ó. Esses são as naturezas das rubricas. Aqui está as incidências, código 0 para INSS, e aqui estão os códigos de imposto de renda. Só vai incluir imposto de renda no ressarcimento de despesa pelo uso de veículo próprio, só. O restante, nenhum aparece nem no teu informe de rendimentos, obviamente nem no teu 5002 lá, mas você precisa mandar dessa forma aqui para o e-social. Quando é suprimento de fundos, né, entrega de dinheiro ao servidor, você não está ressarcindo o servidor, porque ele vai prestar contas quando chega e você não tem nada para ressarcir a ele, né? Então não vai essa informação para o e-social. Tem como constar. Tem como constar a descrição férias? Ou pode manter a descrição salário mensal no mês de férias? Adenilda, se você rodar as férias no sistema, obrigatoriamente ele vai sair com a descrição férias. Se você não rodar as férias no sistema, você vai pagar tudo como salário. Tá errado? Com certeza tá errado. Por quê? Porque você tem um valor para a Regina que você vai pagar a título de salário. E você tem outro valor para a Regina que você vai pagar a título de férias. E você tem uma outra rubrica que você vai pagar a título de 1/3 de férias. São tudo coisas diferentes. Outro dia eu estava numa assessoria, eu peguei uma questão como essa aí. O que que acontece? O órgão não rodava férias no sistema. Ele simplesmente dava um salário a mais quando o trabalhador, no mês que o trabalhador saía de férias, saía no cartão ponto. Mas no sistema tudo corria normal. Está errado isso? Com certeza está errado. Você precisa rodar no sistema. Rodou no sistema, não tem como ficar a mesma descrição, tá? Mostrar a descrição férias, ela é. Acho que tem essa última pergunta. As diárias e adiantamentos, tenho que informar na folha? Hã? Informar na folha mensal ou podemos enviar somente em dezembro referente aos meses 12, aos 12 meses? Talvez essa pessoa que esteja falando, você não participou acho que a gente já falou 2 vezes sobre isso, mas tem pessoas que estão nos vendo pela primeira vez. Nós temos, inclusive, não sei qual o nome da pessoa, nós temos essa live no site da MM, tá? No site da Associação Mato Grossense. As diárias e adiantamentos, as diárias, você precisa enviar na folha de pagamento em um IDDM-DEV, ou seja, um demonstrativo separado, com a data de pagamento todo mês. Exemplo, o João recebeu lá uma diária no dia 5, você envia
no teu 1.200, por exemplo, ou 1.210, em um demonstrativo específico. João recebeu no dia 6/8, R$ 500 de diária. João recebeu mais no dia 10, mais R$ 500 de diária. Você vai colocar um outro demonstrativo dentro do 1.200, por exemplo. No dia 20, João recebeu outras diárias. Então, João recebeu diárias 3 vezes neste mês. Eu tenho 3 demonstrativos, 3 envios com 3 pagamentos em datas distintas no mês dentro do teu e-social. Isso daqui, gente, está sendo um caso de discussão entre softwares, porque os softwares estão se adaptando para fazer isso. O que que acontece? O que que acontece com a diária? Por que que tem que ser 3? Lembra que o João recebeu no dia 5, no dia 10, outro no dia 20? Por que que tem que ser 3 no e-social? Porque lá no teu empenho, você tem lá diária para o João dia 5, R$ 500. Quando é que o João recebeu a diária lá no teu empenho? Dia 5. Quando é que caiu R$ 500 na conta do servidor, que é um rendimento não isento, lembra? Que está lá na tabela 21 do E-Social. Quando é que caiu o dinheiro? Dia 5. Aí, dia 10, caiu mais 500 de diária, lembra? Quando é que foi pago mais 500? No dia 10. Aí, no dia 20, mais 500. Eu tenho 3 datas. E o meu demonstrativo da folha, se você for lá no manual, no 1.200 ou no 1.210, ele vai dizer o seguinte, que para cada tipo de pagamento em datas diferentes, você deve ter um demonstrativo específico para aquele pagamento. O que muitos softwares estão fazendo? Estão fazendo o seguinte, Regina recebeu 3 diárias de R$ 500. Eles pegam essas 3 diárias de R$ 500, que deu R$ 1.500, e colocam em um único demonstrativo na folha. Um único demonstrativo separado de diária. Está menos errado, mas segundo o manual, deve ser para cada tipo de pagamento. Porque olha só, se você somar tudo e colocar R$ 1.500 lá na diária, lá na folha de pagamento da Regina, só que no final do mês, gente, é que a gente tem que buscar lá no SPED. O que nós temos lá no SPED, Sistema Público de Escrituração Digital? Nós temos o e-financeira. O que é o e-financeiro? O e-financeiro é aquilo que os bancos entregam para a Receita Federal mensalmente, tudo aquilo que caiu na minha conta. Os bancos entregam para a Receita Federal mensalmente tudo aquilo que caiu na minha conta. E-financeira é um módulo do SPED. Aí nesse e-financeira, ele vai dizer o seguinte, o banco vai dizer o seguinte para a Receita, ó, caiu R$ 500 para a Regina no dia 5, caiu mais R$ 500 na conta da Regina no dia 10 e caiu mais R$ 500 na conta da Regina no dia 20. E lá na tua folha de pagamento, você está dizendo que a Regina recebeu R$ 1.500 num dia só. Não vai bater. Não vai bater. Pelo menos está menos errado do que você não colocar nada. Agora, de jeito nenhum, enviar final de ano, tá? De jeito nenhum. Sempre no mesmo mês. No mês que a Regina recebeu as férias, você precisa mandar. Acho que é a Nathalie agora. Quando o adiantamento é empenhado como suprimento de fundo, eu não preciso informar ao e-social. Se não tiver ressarcimento ao servidor, não, Nathalie. Mesma coisa, suprimento de fundo não tem incidência de imposto de renda. Mesma coisa, tá? E o suprimento de fundo não tem incidência de imposto de renda, desde que o suprimento de fundo esteja conforme aquela legislação lá, que é bem antiga, né? A legislação do suprimento de fundos, que eu esqueci agora. Legislação do imposto de renda, ela é bem antiga, desde que esse servidor esteja recebendo suprimento de fundos conforme legislação, tá? Pois esses empenhos são para pagamentos de abastecimento de despesa, emergência de veículo do órgão. No retorno da viagem, o motorista presta contas e faz a devolução dos valores não utilizados. Seria importante os órgãos públicos fazerem isso mediante cartão, tá? Tem o cartão corporativo. Coloca isso, deixa isso em conta do órgão. Usa o cartão corporativo, tá? Usa o cartão corporativo. Porque daí ele vai utilizar direto da conta corrente do órgão. Cria uma conta específica para isso.
Aí o servidor traz o cartão, você tira o extrato e ele presta conta dos valores gasto, né? Nosso sistema manda apenas um único demonstrativo, a Luana está falando. Geralmente é isso que acontece. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Ana. Uma vez que você manda um, você pode mandar outros. Uma vez que você criou um, você pode criar outros. Por quê? Porque você já não tem um caminho para criar um. Por que não cria outros? Porque eu imagino que o sistema bloqueia demais demonstrativos para a mesma coisa, para o mesmo tipo de pagamento, né? Mas é só desbloquear isso, tá? Porque no e-social, no manual, pede para enviar. Coplan já regularizou Ah, as diárias em Alta Taquari. Ó, o Matheus falando. Coplan já regularizou as diárias em Alta Taquari. Cada diária em um demonstrativo diferente. Depois de muito sufoco e graças à orientação da Regina, conseguimos regularizar a rubrica, bem como os demonstrativos. Tudo certo no 5002. É isso aí mesmo, Matheus. É um por pagamento. Eu falei com o pessoal da Receita Federal, acho que faz umas 3 semanas, em uma reunião, tá? E até confirmei isso aqui. Assim, gente, não tem como fazer diferente aqui. Aí eles falaram, Regina, a gente tem que seguir o manual de orientação do E-Social. Manual de orientação do E-Social diz que você precisa enviar por pagamento. então, se tiver 10 pagamentos num dia só, tem que ser 10 pagamentos para pessoas diferentes. Não, se tiver num dia só para a mesma pessoa, pode ser uma só, porque a data é a mesma. A data é a mesma. Agora, eu tenho 10 pagamentos para a Regina, porque já aconteceu de ter vários mesmo, tá? 10 pagamentos para a Regina. Olha, 10 pagamentos para a Regina de diárias, eu preciso ter 11 IDDMDEV, demonstrativo devido de pagamento, lá no meu 1.200. 10 de diárias e um da folha de pagamento. Porque toda folha de Então, pagamento é um o que demonstrativo. vale é, por exemplo, uma pessoa física, um CPF só, recebendo diária, o que vai marcar é a data que ele recebeu, se ele recebeu dentro de um dia ele recebeu uma diária e depois recebeu uma outra diária no mesmo dia, ele É mesmo um, CPF, mesmo assim, ele vai ter que fazer dois demonstrativos naquele mesmo dia? não, não. Se eu receber 2 diárias em um mesmo dia, eu posso somar. Regina recebeu R$ 500 até meio-dia. À tarde, viu que precisou de mais 500. Aí a contabilidade depositou 500 de manhã e 500 à tarde. Mas dentro do mesmo dia, eu vou somar os dois e vou mandar um demonstrativo de 1.000. Porque a data é única, Sim, né? Foi em entendi. uma única data. Aí, entendi. Aí, quando temos, vai um grupo viajar, 5 pessoas, e todos vão receber diário no mesmo dia. Vai ter 5 lançamentos diferentes. Isso Mesmo que mesmo. a data do pagamento seja a mesma, a ordem de pagamento seja a mesma e tudo mais. Isso mesmo, porque é por CPF. Isso mesmo, é por CPF. Diária é por CPF. Isso mesmo. É, nosso sistema manda apenas um único demonstrativo. Ela está informando do sistema dela, mas isso independe, porque lá no e-social tem que ser individualizado, né? Isso mesmo. Ô, Camila, como é que a Receita vai contabilizar esse dinheiro? Que dinheiro foi esse que caiu lá na conta do servidor, que a Receita não sabe o que que é? Sabe o 500 que a Regina recebeu no dia 5, no dia 10, no dia 20? A Receita não sabe o que que é. Eu preciso declarar o dinheiro. Eu, Regina, preciso declarar o dinheiro que recaiu na minha conta. Final do ano, no ano seguinte, eu vou pegar o meu informe de rendimentos e no meu informe de rendimentos, lá no campo 2, está escrito assim, diárias e ajuda de custo. Se eu recebi alguma coisa a título de diárias, é ali naquele campo que ele vai aparecer. O valor é ali naquele campo. Porque senão eu fico com um valor não declarado para a Receita. Porque não está no meu informe de rendimentos, mas está na minha conta. Vai cair na malha. Exatamente. Pode cair na malha. Então, a Camila precisa conversar com o pessoal do sistema para ajustar de forma individualizada esses pagamentos, né? Exatamente, exatamente. Por isso que nós temos um campo específico para isso. Nós temos isso no manual do E-Social, dizendo que deve ser tratado as datas de pagamento distintamente. E nós temos também o próprio informe de rendimentos que vem com os valores lá já, ou melhor, vem com os campos lá no código, no quadro 4
do informe de rendimento, no segundo campo, é o campo, na segunda linha ali, né? É a linha que fala sobre todos os valores a título de diárias e ajuda de custo que um servidor recebeu naquele mês, ao longo do ano. Nesse caso, no informe de rendimentos, é ao longo do ano. Dentro do 5002, que é mensal, vai aparecer os valores mensais que esse trabalhador recebeu. Deve E aparecer. aí ela mesma informa que a diária não vai na folha de pagamento. É feito apenas o empenho dessa diária, mas não está na folha. Não é colocado nada na folha, né? Então, eu estou recebendo um valor que para a Receita não está escrito em lugar nenhum. Eu não estou declarando a origem do dinheiro que está caindo na minha conta. Eu não estou declarando no meu informe de rendimento, porque não vai cair no meu informe de rendimento, porque não está na folha. Entende? Aí vai ser aquela demandada que todos os funcionários vão cair na malha. Pode cair na malha, para isso aqui pode cair na malha, exatamente. Bom, pessoal, nós estamos aqui há mais de uma hora e meia já sobre a nossa reunião, estamos ainda com 111 acessos. Pergunto mais uma vez: alguém gostaria de fazer algum outro questionamento para a Regina? Temos mais um aqui, só agradecendo, resposta atendida. Bom, mais alguém, pessoal, gostaria de fazer mais algum questionamento? Enquanto isso, Regina, você pode fazer as suas últimas considerações que você achar mais relevante, algum outro foco que você acha que é indispensável do que foi tratado hoje. Eu gostaria de falar o seguinte: a, a tributação da folha de pagamento, ou melhor, o fato de você mexer com as incidências tributárias da folha de pagamento, a gente está mexendo com a tributação do órgão. O contador está assinando por isso, tá? O contador está assinando por isso. O gestor é responsável por o que você está fazendo aí, porque essas informações vão para a Receita Federal e o órgão é responsável por elas. Então, não se limita ao teu departamento apenas o RH, né? Converse com a contabilidade, com o jurídico, chama a gente ali no grupo, né? Para você analisar essas informações e fazer o mais correto possível no teu órgão público. Porque uma vez que a gente envia as informações de tributação da folha para o E-Social, a gente está mandando direto para a Receita Federal. É mesmo para os fiscais. É mesmo que você está trabalhando em uma roda, gente, uma mesa redonda, onde eles estão do seu lado. Mesma coisa. Tá? Você está mandando direto para eles. Você não está mandando para nenhum outro lugar. Você está mandando direto para a Receita. Está dizendo, Receita, é isso que está acontecendo aqui em casa. É isso que está acontecendo aqui no meu órgão. É dessa forma que a gente está fazendo. Então, a gente precisa ter muita certeza no que está fazendo e, para isso, busque outros departamentos para que você consiga fazer as coisas mais corretas possível aí no teu departamento. Isso não é só de competência do RH, tá? É contabilidade, fiscal, é, é controle interno, jurídico, tá? Augusto é meu vizinho aqui, o Augusto, então, né, Augusto? Aqui de Maracajá, meu vizinho. A Regina, meu software não envia separado nem por reza. Já não sei mais como fazer para entender o caso. Por Velândia, faz um comunicado. Entre em contato comigo que eu tenho um modelo disso aqui, tá? Faz um comunicado ao sistema solicitando essas atualizações, tá? Acho que é CM, acho que é Câmara Municipal de Curvelândia ali. Faz um solicitar um ofício, um parecer jurídico lá para o teu sistema, tá? Para o teu sistema. E se eles não atenderem, vocês precisam entrar com medidas de responsabilização do próprio sistema, se isso der problema no futuro, tá? Acontece, gente, que você troca de sistema de vez em quando, né? E o sistema deve estar atualizado para poder participar de um edital de licitação e prestar serviço para você. Essa é a verdade, tá, gente? Por gentileza, gostaria de saber onde ficará o material disponível. Sônia, está no nosso grupo ou não, Sônia? Eu vou mandar agora para a Valdina e vou mandar no nosso grupo também, tá? Qual o site da associação? Você só a Associação coloca a Associação Mato Grossense, né, Valdir? Que vai direto lá, né? Vamos fazer uma reunião sobre o teto remuneratório.
Adenilda, teto remuneratório do regime geral? Adenilda, teto remuneratório do regime geral para o regime geral de previdência? Tenho esse evento parcialmente indenizado, função comissionada 3. E a classificação do E-Social está 1201, está correto? Indenizado, função parcialmente indenizado. Você consegue me mandar essa informação ali? Porque daí eu tenho que ver lá na legislação. Não tem o nome aqui. Pega o meu telefone aí, por favor. 48, pega o meu telefone aí e me manda isso aqui, para que eu tenho que ver a legislação, tá? Pega o meu telefone aí, 48 996 87 2602. Ou deveria ser o 6129. Tá, tá. Você vai me mandar ali para mim ver lá na legislação. Manda esse modelo para nós no grupo, para nós enviar para o pessoal do sistema. Tá. Deixa eu colocar aqui então. Modelo do. Você está falando aquele, recursos humanos está escrito aí, você está falando aquele modelo para a atualização do sistema, né? Do sistema sobre envio das diárias. É isso, né? Ok? Por gentileza, gostaria de saber onde ficará o material disponível. Acho que Sônia eu falei, né? Vou colocar no grupo, vou mandar para a Já Val. coloquei aí no site da MM, não estará disponível hoje, porque ele vai para a nossa imprensa entra numa fila lá do que vai para o site. Mas é só ir buscando lá. Sônia que diz que não está no grupo, eu pergunto, é de Mato Grosso? Porque só podemos ter autorização de estar no grupo quem é de Mato Grosso. As lives a gente abre porque é de interesse nacional, mas nós não podemos abrir o grupo. Certo, Eu então. não estou conseguindo ver mais perguntas, eu acho que acabaram as perguntas, né, Regina? Sou de Curitiba, ela está falando. Eu mando para você, Sônia. Pegou meu telefone aí? Eu mando para você, sem problema nenhum, tá? Eu mando para você no particular. Ó, o meu telefone, ó. 49687 2602. Ó, meu telefone aí, ó. 9687 2602, código 48, tá? São Félix de Araguaia é Mato Grosso? Sim, São Félix É? é da região do Araguaia, Ah, lá tá. no extremo Araguaia. Joran está no grupo, Joran? Bom, Joran é da onde, Joran? São Félix do Araguaia. São Félix do Araguaia. Fala um oi aí para nós que nós vamos adicionar você. Bom, Ah, eu pessoal, eu perguntei, ele já creio tinha colocado ali. que você já respondeu esse aqui, né, em relação à indenização funcionária, classificação do E-Social está no 1201, está correto? Tenho esse evento, parcial, indenizatória, função comissionada, e a classificação do E-Social está no 1201, está correta? Ou deveria ser o 6129? Isso, não, esse, já respondi esses, Já Val. respondeu, né? Isso, São todos. Félix, o Paulo, por favor, Paulo, fala um oi aí para a gente, tá? E a gente vai adicionar você no grupo. Bom, pessoal, já estamos agora no avançar da hora aqui, já falamos bastante sobre o assunto, foi extremamente esclarecedor. Você vê que é um assunto, né, Regina, que ele não está linkado apenas ao setor público, ele também envolve ao setor privado, em relação aos eventos do setor privado. Inclusive, eu tenho um grupo de contadores da área privada que eu compartilho lá também, porque são sofredores e merecem ter uma orientação segura sobre a questão das informações do E-Social. Eu peço ao Valdecir, da Câmara Municipal de União do Sul,
para falar um oi aí para mim, que eu vou adicionar vocês, ok? Então, pessoal, mais uma vez eu agradeço aqui a participação de vocês. Muito obrigada. Para nós é uma honra poder auxiliá-los. Sabemos da dificuldade, da sensibilidade, da gravidade que é mexer com o e-social, é uma coisa muito grave, muito séria, e exige, sim, um conhecimento técnico apurado e uma segurança do que está sendo feito. Então, lá dentro do e-social não tem um assistente de consulta para você ficar o tempo todo consultando se está certo ou errado. Existem os manuais, a gente convida também, reforça a importância de ler os manuais, porém, devido à complexidade das informações, mesmo assim, ainda ficam dúvidas. Então, a gente pede aí para que vocês, quando vêm para esta live com a Regina, que já vem com perguntas prontas, assim, do que vocês já passaram e também um perrengue aí durante a execução, que a gente possa aproveitar esse momento com ela para fazer esses esclarecimentos. Nova Maringá também pede para adicionar no grupo, é só falar um oi aí que a gente vai adicionar, ok? Mais uma vez, Regina, eu te peço que você faça suas últimas considerações para a gente fazer o encerramento dos trabalhos dessa manhã. Minhas considerações e agradecimento, né? Agradecimento aí à MM, Associação Mato Grossense, pela parceria em poder estar com vocês e também poder estar com os servidores aí dos órgãos públicos e instituições públicas do Estado do Mato Grosso. Agradeço a cada um que está sempre aqui conosco e precisando da gente, vocês sabem onde encontrar. Nós temos ali um grupo de discussão, né? Onde a gente tem ajudado bastante pessoas. Eu agradeço a Deus por isso, a oportunidade e também a vocês e a Associação Mato Grossense. É isso. Ok, eu também agradeço aí ao pessoal de outras federações que pela confiança de estar conosco. Eu creio que essa live, Regina, quando fala que é a Regina, quando a gente coloca nos outros grupos, todos venham com a certeza de que vão ter informações seguras. Isso para nós também é uma honra e estamos aqui à disposição. Ok, então, pessoal, eu agradeço a participação, agradeço ao Pedro e ao pessoal da imprensa e à nossa equipe técnica, e que tenham todos um bom fim de semana. Obrigada, Regina, mais uma vez. Obrigada. Tchau, tchau.